Essa sessão ela foi formalizada através de uma lei municipal, considerando o período que estamos vivendo de pandemia. Considerando que a gente não pode ter aglomerações e tudo mais, foi aberto para que a população se manifestasse, tanto sem fala, e hoje estaremos com a fala de quem se inscreveu. Tivemos 20 pessoas inscritas, foram encaminhados o link para elas, e elas estão entrando agora na reunião de forma virtual, aqui através da ferramenta do Google Meets, e também estamos disponibilizando essa transmissão através de todos os canais da Câmara. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à administração municipal, o prefeito Ayrton Garcia, de ter confiado na nossa secretaria, na nossa equipe de trabalho para estar conduzindo esse certame licitatório, que é tão importante para o município de São Carlos. Gostaria também de agradecer à Câmara Municipal por ter disponibilizado toda a infraestrutura e equipe. Nisso eu agradeço na pessoa do vereador, presidente dessa Câmara, o vereador Lucão Fernandes, e toda a sua equipe de apoio, o Rodrigo, o Emílio, a Ana e todo o pessoal que está aqui fazendo com que essa audiência pública aconteça. Também gostaria de agradecer aos meus colegas de trabalho da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, os quais a gente sempre escuta e tenta fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, buscando, dentro das atribuições da Secretaria de Transporte e Trânsito, um melhor serviço para a população. Afinal de contas, essa é a função do servidor público, é servir a população da melhor forma possível. Eu acho importante fazer um preâmbulo da situação do transporte coletivo do município de São Carlos,
Só para a gente entender, primeiramente, o que seria uma audiência pública, né? Qual é a função dela principal, e também falar como é que é a situação do transporte coletivo no município, um comparativo dos últimos 10 anos. A função principal da audiência pública é ouvir a população no que ela entende que seria necessário e importante para a prestação de serviço. No caso, estamos discutindo o transporte coletivo municipal. É super importante a participação de todos. A gente teve algumas participações fora as que a gente está tendo agora. Eu vou fazer questão de ler todas as sugestões que foram dadas até o presente momento. E lembrando que hoje não é um encerramento, e sim um início, porque depois de finalizar essa audiência pública, será possível que as outras pessoas se manifestem até o dia 6 de outubro, ou seja, é o pontapé inicial mesmo. Então teremos outras oportunidades para poder estar falando. Quem não conseguiu gerar o link agora, eu gostaria de lembrar as regras da audiência pública. Cada pessoa já se inscreveu, a gente tem aqui a ordem de fala de cada um, e vai ter direito a 3 minutos de manifestação. Quando estiver encerrando o primeiro, 2 minutos, eu vou estar avisando para vocês concluírem o pensamento de vocês, para que o próximo tenha direito à sua fala. Eu gostaria também de dizer algumas coisas. Agora eu vou entrar na parte mesmo do transporte coletivo. Hoje, a empresa que opera, ela opera em caráter precário. O município tenta finalizar o procedimento licitatório do transporte coletivo há aproximadamente desde 2014, né, que não se consegue finalizar uma licitação do transporte coletivo. Foi tentado nessa última gestão que estamos vivendo por 3 vezes, que o último certame foi fracassado em em janeiro desse ano de 2020. Teve um questionamento judicial com relação à decisão do fracasso, que só foi julgado no mês de março. Então, depois do mês de março, entramos logo em pandemia e o município ficou aguardando o retorno das atividades administrativas pela prefeitura de forma mais efetiva para dar continuidade ao certame licitatório. Com isso, considerando o momento que estamos vivendo, foi proposto um projeto de lei que permitisse que a realização dessa audiência pública fosse feita de forma virtual, e estamos agora, nesse momento, formalizando isso. Os números que eu gostaria de passar com relação ao transporte coletivo, comparando o ano de 2010 com o ano de 2009. Na época, em 2010, a empresa de transporte coletivo que operava no município, ela operava transportando por mês uma quantidade de passageiros equivalentes, que são os passageiros equivalentes? É todo mundo que paga, descontados, considerando também os descontos. Por exemplo, o estudante tem 50% de desconto, a cada 2 estudantes é um passageiro equivalente. Então, na época, em 2010, eram transportados 1.178.819 passageiros. No ano de 2019, no ano passado, esse número caiu para 715.885. É uma queda de aproximadamente 40% de passageiros, comparando 2010 com 2019, ou seja, menos de 10 anos, uma queda muito significativa. E se nós trazemos isso para a realidade do momento que estamos vivendo agora, de pandemia, hoje são transportados aproximadamente 254.786 passageiros, ou seja, de 2019 para cá, no momento de pandemia, teve uma queda de 64% no número de passageiros. Ou seja, é um número muito significativo de queda de passageiros, e isso vai ser a situação que a empresa, seja ela qual for que vai assumir o sistema de transporte coletivo, vai enfrentar. Ou seja, ela vai buscar uma situação de pandemia, buscando uma normalidade e, quiçá, conseguir o aumento dos passageiros. E para isso, o que é necessário? Um transporte coletivo de qualidade, pontual, onde as pessoas possam confiar que realmente é possível se locomover através de ônibus no município de São Carlos. É essa a nossa busca. Agora eu vou entrar um pouquinho na parte legal do procedimento licitatório mesmo. No dia 27 de agosto de 2020, foi publicado o decreto número 379, que fala todas as justificativas do porquê o município não está realizando esse tipo de serviço. Lembrando que o transporte coletivo ele é considerado essencial pela Constituição Federal e de responsabilidade do município.
ou seja, deveria ser um município a ofertar isso para a população. Como o município não tem a capacidade no momento de estar realizando esse tipo de serviço, foi proposto que fosse feita uma concessão pública do transporte e ele está disponível lá no Diário Oficial do dia 22 de agosto, é o decreto número 379. Ele não é muito extenso, então eu vou fazer a leitura de forma rápida e clara para que todos que estejam participando tenham ciência dela. Então, o decreto número 379, de 21 de agosto de 2020, justifica a conveniência da outorga de concessão dos serviços públicos de transporte coletivo de passageiros. Ayrton Garcia Ferreira, prefeito municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo administrativo protocolado sob o número 8479 de 2020 e, considerando que o contrato formalizado com base na concorrência pública de 03 de 2003 foi extinto devido ao não cumprimento das exigências de qualidade na prestação de serviços, sendo inclusive objeto de inquérito junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Considerando que a atual empresa presta serviços em caráter precário, uma vez que a contratação emergencial da mesma encerrou-se em janeiro de 2017, considerando o fracasso do certame da concorrência pública número 08 de 2016 e considerando a necessidade de regularizar a situação jurídica da prestação de serviços de transporte coletivo no município de São Carlos, e considerando as exigências do artigo 5º da Lei Federal nº 8.987 de 1995 e demais normas aplicadas à matéria, resolve. Decreta. Artigo 1. Torna público, por meio deste ato, as razões da conveniência de outorga de concessão dos serviços públicos de transporte público coletivo de passageiros, inclusive com a caracterização do objeto, área e prazo de concessão conforme segue. Artigo 2º. A justificativa se dá considerando a inviabilidade técnica, econômica e financeira do município prestar diretamente os serviços à população, dos quais destacamos. Item 1. Não haver orçamento específico para a prestação dos serviços. Item 2. Não deter de expertise para a prestação direta do serviço. Item 3. Não possuir quadros de pessoal para absorver a demanda. Item 4. Não possuir em sua frota o quantitativo de veículos para a prestação de serviço ou capacidade de absorção do aluguel dos veículos. Item 5. Não possuir sistema de bilhetagem, dentre outras necessidades essenciais para a prestação do serviço. Parágrafo único. Considerando a impossibilidade destacada anteriormente, concluiu-se que é necessário alocar na iniciativa privada a responsabilidade dos investimentos necessários para a boa prestação dos serviços. Artigo 3º. Os serviços serão prestados na zona urbana do município de São Carlos, incluindo os distritos de Água Vermelha e Santa Eudócia. Artigo 4º. O objetivo do procedimento licitatório será realizado na modalidade de concorrência pública, mediante outorga de concessão, para a prestação de serviços de transporte de passageiros por modos coletivos no âmbito do município de São Carlos. Assim entendidos aqueles executados por ônibus e micro-ônibus à disposição permanente do cidadão, contra a única exigência do pagamento da tarifa de utilização efetiva, incluindo as atividades correlatas, implantação e operação de bilhetagem eletrônica. Artigo 5º. A vigência será de 10 anos, prorrogáveis de acordo com a legislação pertinente. Artigo 6º. A execução dos serviços prestados será delegada em regime de exclusividade, dado que a instituição de competição para os serviços implicariam em sua inviabilidade econômica e financeira. Artigo 7º. Diante da situação apresentada, e buscando a melhor solução técnica, econômica e financeira, e buscando, assim, resultados positivos, fica autorizada a licitação para a concessão de serviço público de transporte no município de São Carlos, cabendo à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, em conjunto com a Secretaria Municipal de Fazenda, prosseguir com o certame licitatório no regime de concessão pública. Artigo 8º. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação, São Carlos, 21 de agosto de 2020, Ayrton Garcia Ferreira, prefeito municipal. Então, com esse ato, foi justificado a conveniência da concessão do transporte coletivo no município de São Carlos.
O próximo passo é a realização da audiência pública, que é essa situação que estamos vivendo agora, onde é dada oportunidade para a população se manifestar de forma ordenada sobre o que ela sugere para a melhoria do transporte coletivo. Cumpre ressaltar que está sendo tramitado dentro da estrutura da Prefeitura de São Carlos o Plano de Mobilidade Urbana. O plano de mobilidade ele é muito importante para que o município faça políticas públicas de transporte em todas as suas modalidades, seja ele por ônibus, seja por bicicleta, seja por veículo, da forma que a pessoa entender como seja o melhor modal de transporte. Ele é muito importante para o transporte coletivo, mas cabendo destacar que ele não é fundamental para a realização de um certame licitatório. Por quê? Quando a gente licita o transporte coletivo, eu vou licitar quilometragem percorrida e quantidade de veículos disponíveis. A disposição e organização dessas linhas é de competência do município, podendo ser alterada a qualquer tempo. Ou seja, é possível a gente licitar o sistema da forma como que ele está hoje, após isso, com a elaboração do plano de mobilidade urbana, fazer a readequação das linhas e, com isso, fazer uma melhor prestação de serviço. Então, assim, o plano de mobilidade ele é muito importante. Não é possível você planejar novas linhas, novos trajetos no município sem considerar ele, mas ele não é fundamental para a abertura do certame licitatório. Algumas pessoas têm falado que a gente está fazendo esse procedimento licitatório devido a período eleitoral. Não, como eu expliquei anteriormente, a licitação, a última, ela foi declarada como fracassada, teve um procedimento judicial que só foi liberado no mês de março, ou seja, logo depois entramos em situação de pandemia. Então, acabou acontecendo de calhar com esse período eleitoral que estamos vivendo, mas independente de quem seja o próximo gestor público para assumir a município de São Carlos, ele deve fazer isso de forma regular. E qual é a forma regular de concessão dentro do órgão público? É o procedimento licitatório. Então, jamais poderíamos deixar de dar início a esse certame licitatório pelo período eleitoral que estamos vivendo ou pela falta do plano de mobilidade. Uma vez, como eu disse anteriormente, sem o plano de mobilidade a gente não consegue fazer a readequação das linhas, mas sim, conseguimos fazer uma licitação correta da melhor forma possível. E é essa a nossa intenção. Eu acho que eu já falei bastante, já deixei bem claro. Eu gostaria de só relembrar as regras. Nós tivemos aqui uma listagem de manifestação, então o pessoal aqui vai abrir, na verdade, o microfone, conforme foram feitas as inscrições de fala. A pessoa vai ter direito a 3 minutos de manifestação e após decorrido 2 minutos eu vou estar avisando que teria mais 1 minuto para se manifestar. Eu gostaria de também lembrar que o intuito principal da audiência pública é ouvir melhorias para o transporte coletivo. Considerando a quantidade de pessoas que foram inscritas, eu pretendo, no final de todas as colocações, fazer a leitura das pessoas que fizeram a manifestação apenas de forma através do nosso portal. Caso não seja possível fazer essa leitura, para também não tirar o tempo de fala dos demais, ela vai ficar disponibilizada junto com a gravação dessa audiência pública aqui, para constituir, ok? Então, eu gostaria que o pessoal aqui da organização liberasse a fala da primeira pessoa inscrita, que não sei se ele já está online, foi André Vieira Cirino da Silva. Não está online? Então, vamos para o próximo. Murilo Locati Carvalho. Murilo Locati está falando aqui que ele vai passar a fala. Luiz Antônio Navarro Magalhães Luz. Tem o Luiz Antônio? Estou aqui. É só a fala, Luiz Antônio. Pode começar. Boa noite. São 3 minutos, é isso? Isso, são 3 minutos. Tá bom, obrigado. Boa noite. Boa noite às pessoas que estão participando aqui. Certeza alguns técnicos que estão juntos aí. Eu vi vereador participando e as pessoas que estão interessadas nesse assunto que vieram dessa audiência.
Tá? Mesmo levando em conta a dificuldade de realizar essa audiência ideal, se tivéssemos outra situação no país, com essa crise sanitária dramática aí, para poder expressar com mais liberdade pessoalmente, é muito melhor, na verdade, mas temos que tocar o barco da forma que pode. Então, eu queria colocar, primeiro, fazer algumas ponderações. Primeiro, que eu acho totalmente inadequado o momento de se abrir esse tipo de procedimento estatal. A gente justificou o período, mas efetivamente a atual administração continuou com a concorrência que foi aberta mais ou menos no meio do ano de 2016, que foi cancelada, declarada fracassada em dezembro de 2019. 17, 18, 19, 3 anos da atual administração municipal, que foi totalmente incapaz de dar prosseguimento correto e responder, inclusive, aos questionamentos que ocorreram durante o transcorrer da concorrência que foi declarada encerrada no final do ano passado, porque muitas respostas que a prefeitura dava levavam 6 meses, 8 meses, aos questionamentos dentro do processo licitatório aberto lá no meio do mês do ano de 2016. Então, uma incompetência para tocar esse processo. Eu sei que a Índia é secretária nova, isso não foi competência dela, é gestão dela, mas foi gestão do antigo secretário municipal de transporte da cidade, o Coca. Então, uma total incapacidade, na verdade. Abrir essa concorrência a partir de agora é uma coisa, eu acho, sem pé e cabeça. E eu queria fazer 2 ponderações. Efetivamente, a concorrência não precisa ser percebida no plano de mobilidade urbana, mas o plano de mobilidade urbana da cidade de São Carlos é devido por lei federal há muito tempo. Então, a atual administração deveria ter priorizado a discussão do plano de mobilidade urbana no começo. Tudo bem. Que foi, inclusive, compromisso da atual administração municipal, do atual prefeito municipal, o senhor Ailton Garcia Ferreira. Não fez isso. E aí implica, do meu ponto de vista, você fazer, na verdade, uma concorrência que tem um mínimo do quadro, você ter realizado uma pesquisa de origem e destino, para saber como que as pessoas da cidade de São Carlos se movem, se usam qual tipo de transporte que usam, os que vão a pé, o que vai de bicicleta, o que usa o próprio veículo, o que usa a motocicleta, o que usa o transporte coletivo, é uma concorrência, na verdade, você fala que ela pode, na verdade, sofrer uma readequação das linhas. Mas imagine, você vai licitar hoje fazer, que demanda um certo número de ônibus de acordo com as linhas hoje estabelecidas na cidade, estão totalmente ultrapassadas. Totalmente ultrapassadas. Imagina a última pesquisa de origem desse ano, se não foi... Desculpa, gente. Eu solicito que vocês fiquem presos ao período de 3 minutos, porque temos várias pessoas inscritas para poderem estar falando, e, inclusive, tem outras pessoas aqui que receberam um link que gostariam de estar apresentando, então a gente vai tentar abrir a fala no final. Com relação às colocações, cumpre destacar que essa daqui não é uma pergunta e uma resposta. Você tem direito à manifestação, foi dado a manifestação para o inscrito, e é essa situação, entendeu? Eu não gostaria de cortar ninguém, eu avisei com 1 minuto de antecedência. Agora vamos passar para a próxima fala. Renata Caroline Costa. Ela está disponível? Renata Caroline não está disponível. Fernanda Machado de Assis. Fernanda Machado de Assis também não está manifestando. Pedro de Campos, Morada Serantola. Boa noite. Eu gostaria, na verdade, de passar com o meu direito de fala ao companheiro Paulo Tauir, dado a dificuldade com as inscrições aqui. Tudo bem, sem problema. Por favor, Paulo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Ingrid. Bom, agradecer o espaço, mas antes de tudo demarcar que eu acho muito importante, Ingrid, que a gente consiga aí, que vocês consigam abrir espaço para mais gente falar, que está solicitando aqui, já que não é um espaço com muita gente, então acho que é super viável todo mundo falar. Se todo mundo respeitar o tempo, é possível que todos falem sim. Tá, obrigado. Só me dá uns segundos a mais, porque você respondeu. Aí eu queria colocar 3 coisas bem rápido. Primeiro, que é muito importante que a gente tenha, assim, de fato,
o plano de mobilidade antes da licitação, porque como o modelo de gestão e concessão do transporte público é baseado no financiamento da empresa pela tarifa, se a prefeitura fizer uma mudança estrutural nas linhas depois da licitação, a empresa pode entrar na justiça alegando quebra do equilíbrio econômico financeiro do contrato. Então, eu estou sendo bem telegráfico na explicação e espero que as pessoas entendam o que eu estou querendo dizer, né? O segundo motivo é que o sistema de transporte público ele depende estruturalmente de subsídio. E não faz sentido que a prefeitura continue dando subsídios milionários para uma empresa, sendo que é baseado num modelo de tarifa. Então, para que a prefeitura consiga racionalizar os subsídios, ela precisa mudar o modelo de gestão e contratação da empresa. Esse é o núcleo do problema do transporte coletivo de São Carlos, para que a prefeitura tenha condições de ter uma política pública efetiva para o transporte coletivo. Então, o que eu acho que a gente precisa sair daqui é com o compromisso da prefeitura de não fazer a licitação agora, esperar o plano de mobilidade, e 2, que a prefeitura faça uma nova licitação, uma nova concessão, já dentro de um modelo de transição, uma concessão mais curta, para que a próxima gestão municipal chame a população para debater esse novo modelo, que é possível sim fazer a transição para um modelo muito mais racional, seja através da mudança no modelo de contratação da empresa, seja através da constituição de uma empresa pública, porque aí a prefeitura vai ter tempo para se planejar, para prestar o serviço com efetividade e vai poder implementar de fato as medidas que o plano de mobilidade está trazendo. Então, é um pouco isso que eu queria deixar aqui de contribuição e acredito que seja importante que as pessoas possam também fazer suas falas. Obrigado. Tá, obrigada. Pode cortar ele? Eu gostaria só que eu acho que eu esqueci de falar no preâmbulo, que também o município de São Carlos, ele precisa fazer o procedimento licitatório, porque o último prefeito, ele assinou um PAC com o Ministério Público do Estado, onde se o município não fizesse certame licitatório, existe uma multa diária, que no último recurso que tivemos, ela estava com mais de 6 milhões. Então, assim, não é só por causa da eleição, não é só por causa que é necessário que o transporte coletivo seja prestado mediante um contrato firmado através de um procedimento licitatório. Mas, assim, todas as sugestões estão sendo anotadas e vão ser submetidas, tá bom? Como o último foi o Pedro, o próximo inscrito é Evandro José Paspalino. Bom, boa noite a todos, boa noite Ingrid, boa noite a todos os companheiros e companheiras que estão aqui presentes. Primeiro eu queria colocar que acho que uma audiência pública sem interromper uma pessoa, sem antes pedir para que conclua, acho que é uma coisa assim que não é um campo democrático, né? Então eu queria que pedisse, né, que não fizesse como fizeram com o nosso companheiro Denil, que pedisse para que conclua antes de fechar o microfone das pessoas. Então não faz sentido. Vou contar o tempo seu, mas assim, a regra ela foi dada no início. Então, esse período agora de 25 segundos que deu, eu vou descontar de você. Mas eu peço que as pessoas se atenham a um tempo, mesmo porque tem outros que estão disponíveis. Então, deu já 2 segundos, vão ser descontados, mas você pode fazer as suas colocações a partir de agora. Tá bom, espero que eu não seja mais interrompido de novo também, que é outra coisa antidemocrática, né? Se a gente fizer uma audiência pública onde a gente só para escutar o que a gente quer, a gente não precisa de uma audiência pública, né? Então, acho que fica claro na fala que não é só por causa da eleição, significa que é por causa da eleição também, né? Então, fazer um processo desse numa época de eleição, justificando ou não, com pandemia ou não, a gente sabe para quem que vai beneficiar isso, né? A gente sabe que beneficia tanto a prefeitura como a empresa que já está fazendo o trabalho dela na cidade. Outra coisa é que fazer isso, antes de fazer todo esse processo de pensar em novas linhas, é você justificar a empresa para que ela não cumpra seu papel, não sabendo qual linha que ela vai ser providenciada, quais vão ser todas as linhas que vão ser para ela vai ser concebida. Então acho que é um pulo do desrespeito com a população de São Carlos falar isso como se a gente não entendesse o que está sendo jogado aqui para nós, né?
Então, acho que fazer uma audiência pública já com as coisas tudo marcadas para que a gente venha aqui só escutar, isso não é uma audiência pública, isso já deveria ter ocorrido já há muito tempo e a gente está aqui quase nas portas do processo sem ter sido escutado, sem a população sido escutada, sem saber como que a população usa essas linhas, como que ela usa, né? Então, assim, colocar só que as pessoas não estão mais usando é uma situação, assim, com um pouco de desrespeito a nós, né? As pessoas não estão usando porque a gente não tem realmente um transporte público de qualidade para usar, né? Acho que não adianta a gente colocar aqui as nossas colocações sobre melhorias do processo se a gente não é escutado, né? Então, acho que isso tem que ser um transcorrer do tempo e não só no momento da licitação. 2 minutos. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Só dizer os 2 minutos. Não, concluo. Então tá bom, obrigada. O próximo inscrito é Claudinei Castanha, né? Claudinei Castanha. Claudinei Castanha não tem? Senhor Claudinei, o senhor já pode abrir o seu microfone e poder fazer a sua fala. Ele caiu, será? Seu Claudinei Castanha. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Então, problemas técnicos aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, bem rápido a minha intervenção. Independente da questão do plano diretor de mobilidade, plano de mobilidade e transportes para a definição de uma nova rede, onde leva em consideração toda a questão do desejo de mobilidade, como pesquisas de origem e destino que tem que ser feitas, eu quero focar numa coisa bastante importante. Todo mundo está colocando essa questão somente, está colocando... Gente, hoje, o custo do transporte, não importa qual vai ser qualidade, certo? E todo o atendimento que tem que ser feito para ser um serviço de primeiro mundo. O custo hoje é inviável sendo financiado somente por tarifa ou também mesmo com subsídio. Nós temos que hoje buscar a questão da desoneração de todos os impostos, porque o transporte, além de ser essencial, é um direito social, agora pela Constituição, certo? E ele tem que ter subsídio público, como tem saúde e educação. Isso é um princípio básico. E, principalmente, nós temos que ter uma política de modicidade tarifária, aonde, hoje, por exemplo, quem paga a tarifa integral, hoje, é o Robin Hood aos avessos. Quem paga hoje a tarifa integral é só aquele morador lá na periferia mais longe, sem emprego, porque não tem direito ao vale transporte, ou emprego informal, e que utiliza-se paga a tarifa integral, porque o restante, vale transporte, estudante, outras categorias que têm aí na cidade, que tem algum tipo de redução tarifária de 20%, 40%. Então, assim, isso é uma política totalmente inversa ao necessário. Nós precisamos buscar uma política onde nós temos que ter uma tarifa com modicidade tarifária, priorizando realmente aquele que precisa de pagar o transporte, tá? Com uma tarifa mais baixa, discutindo, levando as nossas discussões até a nível nacional para a desoneração da tarifa, inclusive Em 2 minutos, tá bom? de tributos municipais, tá? E aí sim, e principalmente o seguinte, definindo uma verba no orçamento para subsídio, tá? Ou em termos de percentual, porque saúde e educação, a maioria não utiliza-se da saúde e educação pública, mas paga imposto para todo mundo utilizar. Então, o transporte também, mesmo quem utiliza-se de automóvel ou de transporte individual, deveria pagar também a nível de orçamento para a mobilidade, para o transporte coletivo. É isso. Já obrigada, senhor Claudinei. Agora eu vou passar a palavra para o próximo inscrito, que foi Letícia Silva. Ela se encontra?
Sim, me encontro. Vocês conseguem me escutar? Sim, estamos te ouvindo. Boa noite. Bom, eu vou falar sobre acessibilidade. A última empresa inovou trazendo frota de elevadores em todos os ônibus. Isso não acontecia na empresa anterior. Porém, a gente vê que os funcionários não tinham treinamento para fazer o equipamento funcionar. É um equipamento moderno, os elevadores de acessibilidade, é um equipamento sensível, mas muitas vezes que eu precisei utilizar esse elevador, o motorista chutou esse equipamento, nervoso, porque não sabe utilizar, né? Isso não foi só um motorista ou outro que eu pudesse apontar, é regra geral. Então, falta o quê? Falta 2 tipos de treinamento. O treinamento técnico do equipamento, para todos os motoristas, né? Além de manutenção desses equipamentos sensíveis, que são caríssimos, por sinal, é quase o preço do ônibus também, só o elevador em si. Então, assim, dele sendo chutado e quebrado para justamente não usar um negócio que parece que é um estorno para os motoristas, né? Então, é muito importante o treinamento técnico externo desses equipamentos. Outra coisa, colocar para a empresa que for assumir como obrigatório a presença do motorista e a presença de cobrador. A presença dos dois, porque o motorista ele tem que ficar cobrando dinheiro, ele tem que ficar prestando atenção no transporte público, ele tem que dar atenção na pessoa com deficiência. É lógico que ele é um ser humano, ele não dá conta. Então tem que cobrar. Tem que ter motorista, tem que ter cobrador para ambos resolver os problemas que surgirem ali durante o trajeto, né? Não ficar só em cima do motorista. Hoje em São Carlos não tem basicamente a acessibilidade no transporte coletivo, nem no transporte público dos ônibus, nem em Uber. Basicamente, na real, não tem. Eu, como pessoa com mobilidade reduzida, posso dizer que muitas vezes não consigo usar nenhum e nem outro, tá? Essa é a minutos, tá bom? Obrigada. Então, assim, Só tem mais um minuto para concluir. Então, enfim, né? Eu gostaria que a dona empresa garantisse motorista e cobradores em toda a frota, garantisse elevadores em toda a frota, garantisse treinamento aos funcionários para atender a pessoa com deficiência e a pessoa com mobilidade reduzida. Muitas vezes o motorista olha para nós por não ser cadeirantes, eles acham que não tem que ter atendimento no elevador, acham que não devem atender de maneira diferenciada na pessoa com mobilidade reduzida. Então a gente não consegue subir, nem descer nesse equipamento, a gente não é cadeirante, e, enfim, não consegue usar. Então, tem um treinamento completo para os funcionários que forem atender, né, a pessoa com deficiência e a pessoa com mobilidade reduzida. Obrigada, Letícia. Agora eu vou passar a palavra para o próximo inscrito, que é Walter Carneiro da Silva Júnior. Walter? Estou aqui. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, Ingrid. A discussão que a gente faz hoje é uma discussão pensando a cidade como um espaço comum, né? E essa discussão, ela vem desde a década de 60, quando a gente passou a falar em direito à cidade, né? Esse conceito de direito à cidade, na atualidade, ele representa uma ideia de uma cidade democrática, né? Por isso, é extremamente importante a gente falar da mobilidade urbana, né? Que é o direito de todos transitarem pela cidade. E, consequentemente, o transporte público é um ponto fundamental nesse debate, né? E a gente sabe que, nos últimos anos, foi um verdadeiro caos no que diz respeito ao transporte público, né? E muitos cidadãos não se sentem representados, ou melhor, não se sentem parte dessa cidade porque não conseguem ter acesso a tudo aquilo que a cidade pode oferecer. Alguns colegas que me antecederam falaram da necessidade do estudo de origem e destino. Não dá para você iniciar um processo de licitação sem fazer um estudo claro de origem e destino. Eu dou um exemplo bastante claro, né? Eu vivi por 17 anos ali no Cidade Iraci 2 e peguei por diversas vezes aquela linha de ônibus que saía
do ponto final ali na Praça Ronald Golias e tinha como destino, né, a origem, a Praça Ronald Golias e o destino a Vila Neri, né, em frente ali à ETEC Paulino Botelho. Essa linha ela foi desmontada, né, desmontada sem uma consulta efetiva aos moradores. Né? A gente sabe que o complexo de bairros do Cidade Araci cresceu muito, né, mas ao mesmo tempo as linhas elas não acompanharam o crescimento do bairro. Qual o significado disso? Trabalhadores e trabalhadoras gastando um tempo gigantesco para fazer um percurso que poderia ser menor, poderia ser mais reduzido, se de fato houvesse uma fiscalização do poder público e, consequentemente, a gente só vai conseguir fazer essa fiscalização, tá bom? Muito obrigado. A gente só vai conseguir fazer essa fiscalização se de fato você fizer um estudo de origem e destino, você promover um processo de licitação claro e transparente, porque, obviamente, o que todos nós buscamos é a democratização do espaço urbano, é observar que não é possível que as empresas, a bel prazer, reduzam, né, as linhas durante a noite, reduzam a quantidade de ônibus durante os finais de semana, que obviamente quem mais sofre são os moradores da periferia que moram em locais distantes e com a redução de linhas, obviamente, pagam um preço muito caro, né, porque acabam não tendo qualidade de vida. É isso. Muito obrigado. Obrigada, senhor Walter. Vou passar para o próximo inscrito, que é o senhor José Aparecido da Silva. Senhor José? Tenho José Aparecido da Silva. Alguém acabou de sair da reunião. Será que foi ele que estava inscrito? Eu creio que seja... Ele retornou para a chamada, porque o que acabou de sair é um José Silva. Não voltou? Então tá bom, vou passar para o próximo, que é o Daniel de Souza Lima. O Daniel saiu também? Daniel, estamos aguardando a sua fala. Dá mais um tempinho. Daniel, pode se manifestar, por favor? Então, vou passar para o próximo inscrito. Bem, como o Daniel não se manifestou, eu vou passar para o próximo, que é a Andressa Cristina Nascimento de Castro. Não tá, tio. Andressa? Não. Luiz Alberto. Boa noite a todos. Não é o Luiz Alberto, é a esposa dele. A Andressa, que acabou de chamar, meu celular tinha acabado a bateria. Luiz Alberto e Andressa são vocês dois, é isso? Somos marido e mulher. Tá. É só você que vai falar ou ele também vai falar? Não, sou eu que vou falar. Então tá, eu vou descontar esse tempo agora, você pode falar. Então tá, boa noite a todos, boa noite, Ingrid. Eu estou acompanhando esse processo licitatório desde o início. Eu, como usuária de transporte coletivo, vi muitas falhas, tanto no dia da abertura dos envelopes, tanto no processo licitatório. Então, assim, o meu ponto de vista, agora não é o momento de se fazer uma licitação por 2 pontos. Eles tiveram muito tempo para fazer uma licitação digna. A última licitação que foi feita, que teve a abertura dos envelopes, com várias empresas, teve sim uma empresa capacitada para
fazer o transporte coletivo na nossa cidade, que eu estava presente. Outro ponto, a prefeitura, junto com a secretaria, junto com os vereadores, vendo todo o sofrimento da população em relação ao transporte, já deveriam ter agido em prol da população, não agora no último tempo, né? E, assim, eu vejo os pontos de vista que não foi elaborado nos processos licitatórios. Primeiro, muito das escritas da licitação foram da tarifa, do subsídio, das qualidades dos ônibus e etc. Hoje, nós estamos com um transporte muito ruim. Estamos com um transporte que não é capacitado pela nossa cidade, que entrou em caráter de emergencial. E hoje a gente vê o sofrimento de todos, né? Eu, como usuário, vejo. Não tem um processo com a empresa e com a prefeitura. Deu 2 minutos, tá? Em relação às linhas, em relação à comodidade das pessoas. Então, assim, o mais que eu quero pegar nessa audiência agora é que, por enquanto, não tem que haver licitação. Uma, porque teria que ser presencial. Né? E outra, porque vão usar as mesmas licitações de antes. E sim, algumas informações que eu tenho, a minha conclusão é essa. Tá joia, então, eu vou passar para o próximo inscrito. Como teve algumas pessoas aqui no chat pedindo o direito de fala, eu vou proceder da seguinte forma, garantindo a isonomia de quem fez isso antes, tá? Então, finalizando, temos mais 3 pessoas inscritas, que foram inscritas dentro do prazo que foi estabelecido no decreto. Eu vou fazer a leitura das pessoas que fizeram manifestação prévia. E como não foi todo mundo que recebeu o link, porque esse link foi destinado exclusivamente, era de uso pessoal e transferível, estou vendo aqui que tem pessoas que não receberam o link, mas já que vocês estão participando do chat dentro do período, eu não vejo por que tirar o direito de fala de quem recebeu esse link, mas lembrando que ele era de uso exclusivo das pessoas que fizeram inscrição prévia, tá bom? Então eu vou passar para o próximo, que é o Alan Rios. Olá, Ingrid, boa noite a todos os participantes. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, Ingrid, a preocupação nossa é essa, como que o dinheiro de subsídio está sendo utilizado para a empresa, se a empresa entrou no plano do governo para pagar a parte do funcionário, porque pelo que eu vi, as conversas que eu tenho, a empresa disse que ia mandar o funcionário embora em massa. Então foi utilizado esse pagamento, além de tudo, um adiantamento para não acontecer essas dispensas. E como que foi, qual o critério utilizado para isso, entendeu? Porque essa dúvida aí é muito grande para todo mundo. É um dinheiro, 600 mil reais mais 200 é quase R$1 milhão. É muito dinheiro para uma empresa que não está prestando serviço para estudante, porque dizem que o subsídio é para cobrir as despesas de estudantes, de idosos, de trabalhadores formais. Como que pode acontecer uma situação dessa, gente? É difícil de engolir uma situação dessa. É uma pergunta que você está fazendo, que esse espaço ali é de você fazer sugestões de melhorias para a licitação do transporte coletivo. Questões de questionamento da atual operação, você pode fazer via portal da transparência e o senhor vai ser respondido. Mas aqui, nesse momento, tem um espaço aberto para as pessoas fazerem a manifestação de propostas de melhorias para o transporte coletivo. Não, entendo perfeitamente, mas o cancelamento do subsídio seria para uma melhora também. Não deixa de ser uma melhoria. Não, é que assim, não é o espaço de perguntas, senhor Alons. Agora é o espaço de sugestões e de melhorias para o novo procedimento licitatório. Não é uma discussão da atual operação do transporte coletivo. Você tem direito a mais 1 minuto de fala. Você quer utilizar ele ou você
Gostaria de... Não, ainda não estou muito satisfeito pela resposta, mas eu procuraria outro meio, então. Tá bom, então. Obrigado. Nada. Então, encerrando a fala do Alan. O próximo inscrito é Lucilene Isabel Moreira dos Santos. Deixa eu fechar o microfone dele. Lucilene não tá? Juliana de Alcântara. Juliana de Alcântara também não tá? Não. Assim, como o Murilo Locati, ele passou a palavra dele para outra pessoa, mas ele se manifestou como ele tinha se inscrito inicialmente, eu vou abrir para ele falar, finalizar, sendo ele encerrando as pessoas que foram inscritas. Depois da fala dele, eu vou fazer a leitura de quem fez a sugestão via o portal da Prefeitura Municipal de São Carlos. E depois eu vou abrir para essas pessoas que estão aqui dentro do chat se manifestarem também, que fizeram a inscrição. Oi, boa noite. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos que estão assistindo aqui com a gente. Está dando para me ouvir normal? Sim, estamos ouvindo normalmente. Tranquilo. Primeira coisa, eu queria só reforçar a questão do plano de mobilidade urbana e da pesquisa de origem e destino. Eu acho que isso aí é imprescindível que isso seja feito na nova licitação. A gente tem que compreender, até porque a atual empresa, desde a última gestão, ela está em modalidade de contrato emergencial e muito pouco se debateu. As tentativas que houveram foram todas fracassadas, né? Então é importantíssimo que isso tenha dado, inclusive, o tempo, né? Que não se debate esse assunto junto à população. A segunda questão que eu gostaria de colocar, referente a isso, é que uma audiência pública online me parece um pouco que limita o acesso das pessoas que de fato usam, né, o transporte público. A maioria é trabalhador e trabalhadoras, né, apesar do horário ser um horário em tese acessível, eu não acho que 27 pessoas representem, né, o que nós temos aqui hoje, representa a totalidade das pessoas que fazem uso. Acho que esse número seria um pouco maior se fosse presencial. Então, acho que a gente teria que repensar nessa questão também. Tá? Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar é para o bom funcionamento aqui, que as pessoas que solicitaram no chat, que elas tivessem também espaço de fala. Tá? Tendo em vista já que é para ajudar nesse processo de licitação, e nós temos poucas pessoas inscritas, poucas pessoas participando de fato, que as pessoas inscritas no chat têm espaço de fala aqui também. Tá bom? Acredito que não dá para ter a plena confiança de que a comunicação foi 100% eficiente para que todas as pessoas tivessem acesso àquele formulário nessa inscrição. Tá bom? Então, é isso que eu gostaria de colocar. Muito obrigado. Então, seguindo como foi acordado desde o início, eu vou fazer a leitura das pessoas que se manifestaram através de formulário, lembrando que foram feitas todas as divulgações, tanto legais, que foi publicado no Diário Oficial do Município, do Estado, da União, Jornal de Grande Circulação. Fora isso, tivemos várias entrevistas em diversas empresas de rádio, mídia escrita, na verdade, jornal, também sites. Então, assim, a parte do município foi feita com relação à divulgação. E eu concluo da seguinte forma: esse não é o final, e sim o início. Então, o formulário para a manifestação vai estar disponível a partir de amanhã. Então, quem não conseguiu estar falando no dia de hoje, ou porque não teve a oportunidade de ter toda a sua, de poder expressar toda a sua poder se expressar livremente, vai ser possível fazer isso, porque o site audiênciatransporte.sp.gov.br vai ficar disponível, ou seja, vocês podem lá continuar fazendo a sua sugestão, que depois vamos ter uma outra oportunidade para as pessoas se manifestarem de forma oral no dia 6 de outubro. Ou seja, não hoje finalizou, ninguém mais tem direito a falar nada. Temos aí outras possibilidades de fala, tá bom? Então, eu vou ler aqui agora eu vou ler, tá? Questão do Leandro Simões, que se manifestou via portal, que ele gostaria de sugerir um sistema de mobilidade em sistema de anéis. Teríamos 4 anéis dentro do município, dos quais seria um distanciamento um anel ao outro de forma gradual, partindo de uma distância menor do anel central e aumentando conforme a necessidade. Cada anel teria o seu valor correspondente, sendo o último anel de valor cheio, podendo também ir até o último anel, até o centro da cidade, por exemplo. Quem usasse o transporte dentro de um anel apenas não precisaria pagar o valor cheio da passagem,
Porém, se ele saísse de um anel para o outro, ele pagaria o valor acrescido. No anel central só seriam permitidos micro-ônibus e cada anel teriam 4 estações que serviriam de baldeação entre os outros anéis. A outra sugestão que tivemos foi de Francisco Sácio, que ele gostaria que tivesse mais pontos de recarga de primeira solicitação da carteirinha de estudante para desconto do transporte público fossem instalados. Além disso, esse procedimento de inscrição/cadastro poderia ser feito online, assim como o procedimento de recarga. Adicionalmente, essa extensão dos pontos de solicitação poderia se estender também para os cartões convencionais de ônibus. O senhor Lincoln de Souza, ele fez uma solicitação que a prefeitura divulgue e ouça a população acerca das necessidades de demandas de transporte público na cidade de São Carlos. O senhor Marco Antônio Serrano fez a seguinte consideração: considerando que 4,10 é um absurdo, com isso ponho 1 litro de gasolina, vou e volto do trabalho com conforto, sem aglomeração e com certeza vou chegar na hora. Solicito a implementação da modalidade de mototáxi, mas não dos modelos existentes na região, em virtude da periculosidade, mas sim de um sistema de carroceria acoplada para até 2 pessoas, do tipo conhecido como tuk-tuk, que agregariam mobilidade, segurança e o mínimo de conforto ao usuário. O Vitor Henrique Gonçalves fez a sugestão da criação e ampliação de faixas exclusivas para ônibus, com a volta na Avenida São Carlos até a Rua César Vicone, e a criação na Rua Dona Alexandrina, totalmente paralela à Avenida São Carlos. Posteriormente, expansões para trechos com alto tráfego, como os binários da Avenida Carlos Botelho e Avenida 15 de Novembro, Rua Santa Cruz, Carlos Botelho e Avenida José Pereira Lopes, de forma a evitar que os ônibus fiquem presos em congestionamentos, aumentando a velocidade média e facilitando o cumprimento de horários. A Bruna Felício gostaria de ter acesso ao material que será discutido na audiência pública. Como eu disse, essa audiência pública vai ficar gravada e disponível. O Daniel Carlos Botelho solicita o atendimento de linhas de ônibus para a região sudeste do município, como já era realizado anteriormente. A senhora Luciene Santos solicita o ônibus para o bairro do Irapuru, pois trabalha em uma empresa neste bairro e é muito difícil ir e vir até aqui sem o apoio da prefeitura e de ônibus, pois necessito trabalhar. Senhor Flávio Nascimento dos Santos, observando as linhas existentes hoje e por já ter utilizado o transporte público, vejo que seria necessária a utilização das rotas, sendo todas bairro-centro, com integração tanto nos terminais do centro, norte e estação, dividido por setores e o circular entre terminais. Com isso, a frequência dos ônibus em vários pontos da cidade seriam maiores e os tempos de viagem otimizados. O senhor Abner dos Santos gostaria de saber o número mínimo de linhas exigidas no edital, as subvenções concedidas para grupos prioritários, valor do repasse a ser realizado pela Prefeitura Municipal e os pontos principais que compõem o termo de abertura. Entra na mesma questão que aqui não seria um local de perguntas, mas esse daqui vai ser respondido para ele considerando os questionamentos de forma privada. O senhor Vanderlei Balbino, esperamos que dessa vez consigamos mudar o transporte coletivo de São Carlos. E o senhor Evilson, que ele solicitava a inscrição nesse projeto, ele não entrou. Então, assim, considerando que eu li todas as manifestações, eu vou olhar aqui no chat por ordem de solicitação de fala e vou ver quem que solicitou aqui para falar prioritariamente. Só um momento. Luiz Antônio Navarro, pode abrir para ele. Eu acho que ele já falou, não falou? Luiz Antônio Navarro já falou. Moderação fala. Denise Razera, que foi a pessoa que questionou se não poderia se inscrever agora. Denise está online? Eu estou online, sim. Boa noite. Boa noite. O primeiro ponto, né, que eu queria falar é exatamente sobre o descontentamento em relação a essa forma de audiência, como ela está sendo conduzida, né, as pessoas com suas falas cerceadas e restringindo as perguntas. Eu não entendo como vocês podem restringir as perguntas que estão sendo feitas aqui, não tem sentido para mim isso. Né? Ficar claro que tem descontentamento com a realização dessa licitação no momento, e não só pelos que estão aqui, mas
pelos que não estão, né, como já foi dito, os que são ausentes, que também têm direito à fala, principalmente porque a maioria que usa o transporte público. Não me parece que é representativo essa forma como está sendo conduzida, né? E acho que essa relutância, né, que está sendo demonstrada aqui, né, deveria ser motivo para uma avaliação de vocês por parte da secretaria desse procedimento, né? Até mesmo porque tem incertezas em relação até ao modelo tarifário, por exemplo. As pessoas querem discutir como será. E eu acho que vocês precisam dizer como vai ser dadas as respostas a essas reivindicações. Não somente as que você leu, mas as outras, né? Senão essa audiência ela se torna legítima. E nesse sentido eu também queria reafirmar o que foi dito em relação ao plano de mobilidade, né? Porque não faz sentido a gente gastar dinheiro ou gastar recurso público fazendo esse plano de mobilidade, sendo que ele já vai estar cerceado em partes, porque já vai ter sido definido as ações do transporte público. É um planejamento que vem depois da ação que está sendo definida, né? Então, para mim, acaba sendo até um mau uso desse recurso público, desses R$800 mil, né, que estão previstos. É isso, obrigada. O próximo inscrito para a fala, eu gostaria só de fazer uma consideração que todo o regramento do funcionamento da audiência pública foi dado no início, tá? Lembrando que esse não é um espaço de perguntas e respostas, e sim um espaço para a população poder fazer as suas sugestões de melhorias para o transporte coletivo e dar um novo sentido para os pensamentos que vão ser elaborados pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, a equipe técnica da elaboração do certame licitatório. É um espaço que vocês podem se manifestar com relação em todo o sentido com relação à alteração, tarifação, por exemplo, se tivesse alguma manifestação sobre modelo de sugestão de tarifação também é válido, e volto a ressaltar, esse não é o único momento, não é a única oportunidade que vocês têm de se manifestar, então o direito de fala não está sendo cerceado. O que acontece por ser uma reunião com um período determinado de início, de fim e de organização de falas, é necessário um mínimo de organização, tá? O próximo que se inscreveu seria Leandro Gonçalves, aqui no chat. Olá. Estamos te ouvindo, Leandro, pode falar. Boa noite. Meu nome é Leandro, eu sou estudante de Engenharia Civil na UFSCar, da ênfase de Engenharia Urbana. E eu queria começar pontuando que sobre esse tema do plano de mobilidade urbana, né? Primeiro que a gente realizar um processo de licitação do transporte público, que é parte de um processo maior, de um fenômeno maior de mobilidade urbana na cidade, mostra claramente uma visão limitada de como se planejam as cidades. É como se a gente decidisse sobre loteamentos em uma cidade, sabendo que daqui a alguns meses nós teríamos um plano diretor, caso a gente não tivesse. Né? Então é um absurdo que a gente comece pela parte e não pelo todo. Então a gente precisa ter um plano que já está contratado pela prefeitura, então, ou seja, a colega comentou aqui, já tem dinheiro público sendo gasto com isso, enquanto a gente está aqui falando de uma licitação que a gente não sabe sobre qual modelo de mobilidade vai estar sendo trabalhado. E essa perspectiva, justamente, de que o transporte é uma mercadoria, ou seja, que o próprio decreto que coloca a concessão do transporte público totalmente na mão da iniciativa privada, revela que, para a Prefeitura de São Carlos, só usa o transporte público quem tem dinheiro para andar de transporte público. Né? Foi comentado que muitas pessoas deixam de usar o transporte público para usar o transporte individual. Isso nos faz um prejuízo para a mobilidade de São Carlos. Nós somos uma cidade média com problemas de cidade grande. Nós temos engarrafamentos e a Prefeitura atual acha que se resolve isso com semáforos pela cidade inteira. Não é assim que se resolve o problema da mobilidade. O problema da mobilidade se resolve com uma cidade orientada para o pedestre, para o ciclista e para aqueles que precisam do transporte público, com transporte público de qualidade, com acessibilidade, como também lembrou uma colega aqui no dia de hoje, e que principalmente tenha um preço justo. E nós sonhamos com uma tarifa zero. Com uma tarifa zero porque o transporte é direito, justamente como eu dizia no começo. E é por isso que esse protesto... Obrigado.
Por isso que esse processo ele deve prever a participação da prefeitura, sim, né, na gestão do transporte, na execução do transporte. Nós precisamos construir um modelo de transição para uma empresa pública, sim. Ou seja, que abra espaço para que gradualmente o poder público possa, sim, comprar ônibus, empregar pessoas, porque se o transporte é público, ele deve ser público na sua execução, não apenas na contratação, onde a prefeitura já tem colocado milhões de reais através do subsídio na mão de uma empresa privada. Se a prefeitura já subsidia o transporte, que cada vez mais ela possa ter as próprias condições de contratar pessoas com empregos próprios, com qualidade de emprego, com seus próprios ônibus e podendo gerenciar diretamente o transporte. E retomo aqui a proposta para concluir de que o transporte seja contratado por quilômetro e não por tarifa. Obrigada, Leandro. Próximo inscrito aqui no chat foi o Ronaldo Mota. Eu abro a palavra para ele. Boa noite a todas e todos. Estão me ouvindo? Ingrid? Sim, estamos te ouvindo. Bom, gente, primeiro, né, eu vou chover um pouco no molhado, mas acho que a forma como foi organizado essa audiência, e aqui não é uma crítica propriamente à condução, viu, Ingrid? Mas eu gostaria que vocês, aqui é uma proposta, né, de que a prefeitura, que o poder público incentive a participação do público no sentido de pensar um modelo de empresa e de transporte público para a cidade de São Carlos. A primeira proposta que eu levanto é essa forma de audiência pública, ela não privilegia, ela não incentiva o público a participar, tá certo? Então, a primeira consideração, acho que uma consideração importante é essa, certo? Essa é uma forma burocrática, me desculpe, de apenas cumprir tabela, como se a prefeitura e a secretaria já tivesse definido o modelo e sabe exatamente o que vai ocorrer, inclusive, no processo licitatório, tá certo? Então, isso joga desconfiança. Eu acho que isso é muito ruim, né? Segundo, joga mais desconfiança o fato de que, após 4 anos de mandato, não se conseguiu fazer uma licitação e, ao final deste mandato, parece, pelo que está colocado de forma bastante atropelada, abre-se dessa maneira, né? Então é isso. Bom, terceira questão, né, que eu gostaria de colocar, né? Então, a primeira proposta é essa, que vocês repensem para a próxima audiência, de tal maneira que nós podemos ter um incentivo ao público. O segundo, nós temos que pensar no modelo de licitação dessa empresa, né? Muitos têm colocado assim, é preciso uma licitação, não é só uma licitação que é necessário, não é simplesmente a forma de contratação de uma empresa, é que tipo de transporte, que modelo de transporte nós queremos para a cidade de São Carlos, né? Então nós temos hoje um transporte caro para o contribuinte, porque parte dos seus impostos são dados para o lucro de uma empresa, não é pouca coisa, né? E segundo, porque o contribuinte paga aquele que ainda usa o ônibus, né? E é cada vez menor o contingente da população que usa o ônibus, exatamente porque o ônibus é caro, né? Então, nós queremos aqui tratar de uma proposta que incentive as pessoas a utilizarem o transporte público, não o transporte privado, o que significa economizar recursos da Secretaria de Obras, da Secretaria de Trânsito, da própria Secretaria de Transporte como um todo. Deu 3 minutos, tá bom? Obrigada. Okay. Deu 3 minutos já. A próxima pessoa escrita é o senhor Mike Marcolino. E é a última. Com essa última fala, a gente encerra a audiência pública, tá bom? Estão me ouvindo? Agora sim. Bom, eu sou morador no bairro José Zavaglia, deputado José Zavaglia. Aqui a gente tem apenas 2 linhas, que inclusive uma a gente às vezes usa junto com o bairro Eduardo Abdenur. Os horários aqui se distanciaram muito.
apenas uma dessas duas linhas vão para o centro e ainda para nas barraquinhas do mercado. O problema é que eu estudava no IFISP, assim como eu, há vários estudantes que precisavam chegar até o IFISP e ter que pegar o ônibus até as barraquinhas, posteriormente até o Terminal Norte, do Terminal Norte conseguia, enfim, chegar ao IFISP, e se perdesse o ônibus ainda tinha que cruzar o cerrado ali a pé. Então, uma das propostas é pelo menos uma linha que passe até o Terminal Norte. Também há necessidade de uma linha que, se a gente precisar ir até a Santa Casa ou um centro de especialidade, atenda a esses bairros, porque a linha do Zavaglia não contempla só o Zavaglia, contempla essa região toda aqui. Há um novo bairro surgindo e também não acho correto, se há uma empresa sendo contratada para fazer estudos de melhoramento no transporte público, essa licitação atropelar esse procedimento. Não há cabimento, é dinheiro público que foi investido e está sendo atropelado. Então, os bairros periféricos ter melhores condições de ônibus, o horário também nunca é cumprido. Também os ônibus geralmente quebram na serra, má condição no transporte. Então, é isso que precisa ser olhado, principalmente para o pobre de periferia, que realmente necessita do transporte público. Um monte de gente que está falando aí usa carro para ir trabalhar, enquanto os bairros periféricos sofrem na mão dessa falta de comprometimento com os pobres. Fala, obrigada, senhor Mike. Bem, com essa última fase das pessoas que foram inscritas, nós encerramos a audiência pública de hoje, cabendo ressaltar e lembrar que não é o encerramento da manifestação popular. Vocês ainda conseguem se manifestar através do site audienciatransporte.sp.gov.br. É possível também vocês entregarem sugestões de melhorias para o transporte coletivo na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, que está funcionando normalmente de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, desculpa, em horário ininterrupto. Vocês podem, às vezes vocês não têm acesso a computador e tudo mais, é possível que entregue esse documento lá na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Todas as sugestões que foram dadas aqui serão analisadas pela equipe técnica lá da Secretaria e, dentro do possível, serão inseridas dentro do certame licitatório do transporte. E assim eu me despeço. Tenham uma boa noite a todos. Que vergonha, Prefeitura de São Carlos. Audiência vergonhosa.